Podemos fechar os olhos para não mais ficarmos atentos ao que está acontecendo fora, ao nosso redor, e sim fazer um olhar para dentro. E aí vamos procurando perceber como estão nossos pensamentos, tudo que vai em nossa mente, procurando perceber como está nosso corpo físico. E nessa leitura de nós mesmos, vamos com muita confiança acreditar no que o plano espiritual, todos esses benfeitores do Hospital Amor e Caridade já estão fazendo por nós, atendendo a cada um em suas necessidades. Então vamos ficando bem sintonizados com esses amigos, para estarmos receptivos a todos esses fluidos benéficos com os quais eles já nos envolvem. E é assim, sintonizados, com bastante fé, que nós vamos levar nosso pensamento, elevando nossa vibração para a nossa oração. Nos dirigindo ao nosso Pai, nosso Criador de infinita bondade e misericórdia. Nos dirigindo ao nosso Mestre Jesus. Que a nossa prece seja bem singela, mas muito sincera, lá do fundo do coração. Façamos a nossa prece íntima. E é assim que humildemente pedimos a esses nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, aos mentores desta casa, que nos auxiliem no entendimento de toda a mensagem que nos será dada nesta noite. Que nos auxiliem na compreensão, para que possamos, de fato, praticar todos os ensinamentos do nosso Evangelho de Jesus. Que os mentores envolvam nosso querido amigo Ronel, para que seja o instrumento que passará a mensagem de hoje para nós. Que assim seja. Mais uma vez, boa noite. Você sabe que logo que eu cheguei, eu recebi de uma das pessoas presentes um sorriso muito espontâneo, e a pessoa disse assim: que bom que é você que está aqui hoje, porque eu adoro o seu trabalho. E a gente fica muito feliz, porque é isso que eu quero começar o nosso bate-papo, porque o tema de hoje é: valorize você também o seu tempo na Terra. E o que é que eu e vocês estamos fazendo de todo esse acúmulo de conhecimento e estamos guardando só para nós? Legal, nossa, está escritor, está na rádio, está na televisão, faz obra social. Para mim, não, para os outros. É muito gostoso. Hoje mesmo, cedo, conversava com um empresário da área educacional na cidade de Guarulhos, e eu sei que durante muito tempo ele era do movimento espírita, porque a mãe o era. E eu convidei para o programa do ano que vem, no nosso programa Espiritualidades nos Negócios, e ele falou: cara, eu sou um pouco tímido, eu não gostaria de ir. Falei: por quê? A gente vai falar de educação, né? E ele falou: cara, eu gosto de ficar nos bastidores, mas o que eu puder te ajudar. Eu falei: não, tá bom, mas eu queria muito a sua presença. Aí ele falou assim, ó, pra você ver como que é as coisas, eu não posso dar uma contribuição? Eu falei: não, eu até entendo a contribuição é necessária, mas eu queria mais a sua presença, porque a sua expertise na área educacional, para quem nos ouve, é de fundamental importância. A primeira escola que eu pisei na cidade de Guarulhos, particular, há mais ou menos 8, 10 anos atrás, e eu fiquei de queixo caído, foi a escola dele. Por quê?
O que tinha de diferente? Porque eu cheguei na hora do intervalo, onde todas as crianças, foi notório, porque no intervalo, nós, danado que somos, largamos o celular. Acorda com o celular, dorme com o celular. E eu entro na escola e nenhuma criança, adolescente tinha celular. E eu falei, não é possível. Eu fiz assim, não, tem alguma coisa errada. Falei, cadê o celular? Aqui é terminantemente proibido. Aqui é para estudar, não é para ficar no celular. Isso há 8, 10 anos atrás. Então, se ele implantou isso com a mamãe dele no passado, imagina o que ele não tem. Por isso que ele tem hoje 1000 alunos na escola. Então, onde eu quero chegar com essa conversa? Todos nós, sem dúvida nenhuma, trazemos conosco os nossos talentos, os nossos conhecimentos adquiridos e não podemos guardar simplesmente para nós. Nós temos uma obrigação e dever de multiplicá-los. Então, cada qual no seu. Uns têm o dom da oratória, uns têm o dom da manicure, do pedicure, um é massagista, um é médico, um é dentista, um é advogado, cada um seu, mas cada um de nós temos sim a necessidade e a obrigação de fazer isso valer mais pela vida do outro. Se ninguém ainda falou, e eu tenho certeza que durante esse ano todo muita gente qualificada passou, nós estamos aqui num planeta Terra, onde o tempo está se esvaindo. Por que o tempo está se esvaindo? Porque nós estamos no meio da mutação do processo. Provas e expiações caminhando por um outro momento. Ah, vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. Vai ter uma guerra e implosão também, não vai acontecer isso. Vai haver naturalmente a separação. Então, do que vale estarmos aqui no Fraternidade, toda semana, nos esforçando, nos esmerando, e nós não mudamos. Termina um ciclo e eu continuo sendo a mesma pessoa? Ah, eu acho tão legal aquelas falas, nossa, é tanto conteúdo, eu até anoto, mas sabe, é tão difícil de exercitar, é tão difícil de colocar em prática, por isso que tem que, como o Chico nos dizia, disciplina. Errei, faz de novo. Errei, faz de novo. Só que cada vez que eu erro e faço de novo, eu tomo consciência onde eu estou errando. Não adianta continuar fazendo por esse caminho, desse modo, que a tendência é eu errar. Eu vou mudar alguma coisa nesse processo. Eu e Monize conversamos ali nos bastidores, né, conversa de confrade, de algumas coisas da nossa vida, que há certos momentos que a gente tem que parar e refletir. Fala, isso aqui não está valendo a pena. Desse jeito não é legal. Cada qual de nós temos um papel e uma missão, vou falar uma missão, uma tarefa nesse planeta. Então temos que aprender definitivamente a valorizar esse nosso tempo. Porque, por incrível que pareça, vivermos 50, 60, 70, 80, 90, 100, com a longevidade, com a geriatria, legal, mas para a espiritualidade isso não significa nada, é um estralar de dedos. E o que mais preocupa a espiritualidade, e nesse capítulo nós vamos já entrar, a grande preocupação deles é, e aí, vocês têm todo esse autoconhecimento, buscam vários interesses extracurriculares, mas o que mais importa vocês esquecem. E qual que é? O coração, a mente e o religare. Porque é assim, se eu brincar agora aqui, quem aqui trabalharia? É para falar a verdade, não adianta mentir. Quem iria trabalhar aqui daqui ao Natal, cada um no seu ofício, ia ter uma bonificação de 25% a mais dos honorários? Levanta a mão. À vontade. Alguém da onde vocês vão ganhar 25% de honorário a mais? Levanta a mão quem gostaria de aderir a esse processo. Só o rapaz? Ninguém tem coragem? 25 a mais, em 15 dias. Aí Jesus fala assim, quem trabalhar até o meu nascimento, eu não vou dar 25, mas eu vou dar um reino maior que vocês não conseguem calcular. Quem quer vir comigo? Mas tem um detalhe, uma condição. Tem que largar para trás um monte de coisa, para poder entrar na minha barca e seguir o meu caminho. Pois eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não vou dizer para você que vai ser fácil, mas comigo na proa, tudo fica mais fácil. Alguém quer? Entendeu? É nesse ponto que a gente está. Então é isso que a espiritualidade me intuiu nesta obra. Eu não lembro, eu lancei essa obra aqui, não lancei? Eu falei dessa obra no meio do ano, quando eu vim? Não? Na última que nós falamos foi dessa? Ah,
Olha, é que é tanta casa. Então, o tempo urge foi um grito da espiritualidade dizendo assim, acorda, como Paulo dizia, desperta tu que ainda dorme, ou dormes. Não dá mais para brincar. Sabe quem que está aqui hoje? Quem tem que estar. Nem mais e nem menos. Muitos os chamados, poucos, não de mim, dele. Então, parabéns vocês que têm coragem, que estão sentadinhos aqui hoje para nos ouvir, para a gente trocar essa ideia, para que a gente possa virar o 25, 26 e entender de verdade que o Fraternidade como instituição é o templo que reúne cada um de nós, almas queridas, mas muito mais que isso, qual é o meu papel nesse processo todo? Brincava com a Muniz, vou pegá-la como referência. Um dia eu tenho que parar, ou vão me parar. Um dia minha amiga vai parar, ou vai, enfim, nós vamos sair do cenário. Quem continua? Quem faz? Nós não podemos ser egoístas a ponto de dizer, não, eu vou viver até 100 anos e eu vou ficar fazendo palestra 100 anos, às vezes não dá. Eu vou ficar de eterno no fronte da diretoria, da vice-presidência, não dá. Eu tenho que preparar novos jovens para preparar a alçada. Eu tenho 28, Muniz faz parte da lista. Pessoas queridas que de uma forma ou de outra me procurou dizendo assim, me ajuda, me dá uma oportunidade, eu tenho vontade de palestrar, eu quero andar mais longe, eu quero levar esse de pregar. É porque ela é boa ou porque eu sou bom? Não, somos os mais devedores. Os mais danados sou eu, ela está na lista. Por isso que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque a gente não valorizou o nosso tempo nas outras encarnações. E nesta eu estou tendo a oportunidade de benfazeja, de ter esse manancial de conhecimento e falar, agora não dá mais. Agora eu preciso colocar a mão na massa. Agora eu tenho que entender que a bênção do trabalho vai fazer toda a diferença na minha atuada. Quando a minha querida Mércia fala assim, e agora o nosso querido Ronel, escritor, papapá, e mais uma atividade. Porque não tem como. Quer procurar alguém para trabalhar, escolha aquele que não tem tempo. Quando eu recebi o convite para ser vice-presidente do SOS Família, que é uma creche e trabalha com terceira idade, o cara me pegou no pé, porque eu no bobo falei, ele falou assim, segue o estatuto da associação para sua apreciação, você com larga experiência, aponta para mim o que precisa mudar, porque era uma instituição católica e agora está na mão de espíritas, que é ele e hoje sou eu. E aí quando eu li, apontei e falei, nossa, está perfeito, agora você é importante você ter a equipe. Ele falou, não, praticamente está formado, só está faltando uma pessoa. Eu falei, quem que é? O vice-presidente. Mas você sabe, né, o vice-presidente não trabalha, é só para pôr o nome. E é você. E eu não acreditei que era só para pôr o nome. Até abaixar a primeira fiscalização da prefeitura, Ministério Público. E falou, quem é o responsável? Eu falei, o presidente, ele não está. Quem é o segundo? É o vice, senta. Vamos aos apontamentos. Aonde foi parar o dinheiro? Como é que faz? Como é que não faz? Eu falei, meu Deus, se sumiu uma criancinha daqui, o senhor responde. Como é que é? Responde. Vai preso? Cadê o dinheiro? Meu Deus, então, onde eu quero brincar com tudo isso? As coisas vão acontecendo e para mim está sendo uma baita experiência, porque agora eu estou indo mais vezes na instituição, né? Eu achava que era só ir lá, colaborar, dar beijo nas crianças, ver eles trocando fraldinha, e na hora de naná, e enfim, não, coisa muito mais séria. A nossa terceira idade começou com 35 em março, nós estamos com 92 senhorinhas, e a coisa que eu mais gosto é de vê-las nas aulinhas de pilates gratuitamente, na hora de fazer a ginastiquinha delas, chegaram lá tudo com bursite, tendinite, não andava, agora é um tal de ginástica. Eu falo, dona Esmeralda, o que foi? Filho, rejuvenesci, não tenho mais dor de nada. Eu falei, é mesmo? É, e gratuito. Mas aqueles probleminhas passou, não tenho mais tempo de pensar em bobagem, porque eu ficava pensando no maridão que morreu, no filho que me dá problema. E quando eu venho aqui eu me divirto, eu tenho paz. Esse é o nosso papel. O meu novo projeto, juntamente com todos, né? Eu sou muito pidão. Eu não sei se alguém aqui da área de saúde, mas eu descobri no meu coração que faltava um consultório odontológico lá. Falei, eu vou montar um consultório odontológico para a terceira idade, gratuito e para as crianças. E aí eu saí pedindo nas palestras por toda São Paulo. A primeira palestra que eu fiz já veio a dentista. Tudo bem? Prazer, sou dentista. Falei, que legal.
O que você quer fazer? Eu quero te ajudar, quero trabalhar, eu quero ver o que eu posso fazer. E nessa brincadeira eu já tenho 5 dentistas esperando para começar a trabalhar em janeiro. E aí uma deu o consultório e outra deu o instrumental. Hoje mesmo chegou mais instrumental. Aí essa semana faltava o compressor. E uma pessoa assistiu a minha palestra e no final sentou do meu lado e falou assim, eu queria te ajudar de alguma forma. Eu falei, mas está tudo bem. Não falta nada para o consultório? E eu fiquei com receio de dizer, sabe? Eu falei, sabe, falta, mas tranquilo, faltou um armáriozinho e um compressor. Quanto custa isso? E eu fiquei com medo de dizer. Falei, X. Ela falou, dá o Pix da associação. Como? Dá o Pix da associação. Eu posso. Eu já passei muita necessidade. Eu já dependi muito dos outros. E hoje Deus me beneficiou de tantas benesses que eu quero, enquanto estiver viva, valorizar todo o meu tempo. Aí eu corri, dei o Pix. Falei, dá o Pix, toma. É isso. Está fazendo sentido? É só abertura, eu nem comecei. Vamos estudar? É? É só se permitir ser um instrumento. E não precisa estar no meu lugar, não precisa ser diretor. Cada qual do seu jeito, do seu modo. Quando eu atribuo conhecimentos, quando eu busco esse autoconhecimento, eu tenho por obrigação e por dever ajudar pessoas. E como é que eu ajudo as pessoas? Sorrindo, abraçando, dando um bom dia, uma boa tarde, mandando uma mensagem positiva. Se eu sei que a pessoa está ausente em um período do meu círculo, dá um oi. Está tudo bem? Como é que estão as coisas? Você sabe que está lá a dificuldadezinha. Permite com que a pessoa se abra. Não deixa de ser um atendimento fraterno. Até onde você pode chegar? Esse é o valorizar o nosso tempo na Terra. Cada qual do seu jeito. E eu tenho certeza, eu como corretor de imóveis, muita gente, hoje mesmo alguém me questionava, cara, você não está rico nesse negócio? É porque os caras ficam ricos. Eu falei, fica, mas de um jeito que eu não gosto. Porque a grande maioria que chega em mim não tem conhecimento de documento, de papel, de nada. Vai comprar o primeiro terreninho, vai construir, compra o terreno num lugar que não está adequado, depois tem que correr na doutora Munice. Doutora, comprei um negócio aqui, mas disse que tinha, mas não tinha, um contrato de gaveta, aqui um rolo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu tenho muito mais que esse cuidado. Eu tenho um olhar humano. E o que eu ensino para as pessoas é isso. Eu vou usar alguns exemplos porque é importante. Há uns tempos atrás, não era nada disso da palestra, hein? É que essa moça, minha amiga, ela fala para... Aí vai indo. Uns tempos atrás, um casal de amigos muito querido nosso, me ligou a esposa e falou assim, você sabe que seu amigo está no hospital? Eu falei, não estou sabendo. Pois é, ele não curou uma pneumonia, agravou, e ele pegou uma bactéria seríssima, e ele está na UTI, entre a vida e a morte. Eu falei, como é que é? É. E ele quer te ver. Eu larguei tudo e fui vê-lo. Quando eu cheguei lá, o caso complicou, e os médicos falaram, não tem como, ele está isolado. Ele não tem como sobreviver. Sério mesmo? Sério? Não, mas eu nem despedi dele, nem falei, não, eu quero ver ele. Não tem como. Você é o que dele? Eu falei, irmão. Ele falou, mas ele é japonês. Eu falei, que papai era danado. Aí o doutor deu uma risada, falou, é seu irmão? Eu falei, é. Mas tem certeza? Eu falei, é Ronel-san e Suda-san. Aí eu falei, não. Aí, então põe uma roupa aqui de astronauta, cheio de borogodó, e entra na sala lá, mas você vai ficar 10 minutos, foi o tempo que eu precisava para conversar com o espírito. Ele estava desenganado. E tive uma conversa franca com ele, em todos os sentidos espirituais. Eu e o mentor. Quando eu saí da sala, para minha surpresa, eu olhei para a esposa e falei assim, amanhã ele está no quarto. Como você sabe? Não preocupa. Está trabalhando que nem um louco. Cada vez mais obra, ele é arquiteto, cheio de serviço. Bom, o tempo passou e agora ele está precisando vender o imóvel próprio dele. E aí eu arrumei um investidor. E o investidor, por mais conhecimento que ele possa ter doutrinário, ele é investidor. Ele vê o bolso dele. Ele vê a condução boa comercial para ele. Ele não está preocupado com o outro lado. E eu disse para esse investidor, olha, a casa que você gostou para dar presente para sua mãe, que é aqui em Mariporã, custa tanto. Eu vou mandar tanto. Falei, então não manda. Por que é tanto? Não, mas eu vou mandar tanto, eu tenho dinheiro. Falei, você tem dinheiro, mas a vida não é só dinheiro.
Existem interesses nesse meio todo. E essa pessoa é meu amigo como você o é. Então, se você me respeita, faça a coisa linear. Bom para um, bom para outro. Porque se for para prejudicar ele, eu não faço. Você é muito linha dura. Não, eu sou muito correto. Essa é a diferença. E eu já escutei diversas vezes, quando os casais no movimento espírita se separam e sabendo que eu sou do mercado imobiliário, me chamam para fazer as avaliações, para separar os bens. E tem gente que briga por causa de um ventilador, de um ar-condicionado. Eu, como neto de português, a gente tem um dilema que eu não gosto muito, mas é assim, quando nós estamos namorando, noivando, é meu bem, meu bem. E quando nós separamos, é meus bens, meus bens. E aí, onde eu quero dar essa volta toda, eu até perdi o raciocínio agora, porque eu fiquei pensando na situação que eu não faço. Então, esse é um cuidado que eu tenho com todo mundo. Então, o valorizar na Terra é assim, hoje eu estou corretor, estou orador, estou escritor, estou emprestado. Daqui a pouco vai embora. E é passageiro. E cada qual de vocês tem a sua profissão. Então vamos valorizar isso com muita vontade e disposição. E para isso o Chico Xavier tem uma frase que é fantástica. E ela começa logo no capítulo. Na introdução do capítulo 19. Preste bem atenção. Na vida não vale tanto o que temos. Nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós mesmos. Chico Xavier. Eu vou ler de novo. Apesar que vai ficar gravado para vocês memorizar. Isso aqui é para colocar na cabeceira do computador, para você não esquecer. Na vida, serve para mim e para vocês. Não vale tanto o que temos. Temos nada. Nem tanto importa o que somos. Graduação, mestrado, doutorado. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. O coração bom, o olhar bom, a compaixão, o respeito, a ternura. E, acima de tudo, vai importar o que fazemos de nós mesmos. Faz sentido? E a gente faz isso? A gente está preocupado com isso? Sabe por que a gente não está preocupado? Porque a gente, quando desperta, a gente deixa de levar pelo GPS da vida, pela vida material. E aí a gente se envolve de uma forma tão grande nesse emaranhado das coisas, que a gente se deixa levar. Então, assim, jovens, pais de muita dificuldade, mães de dificuldade, avós de dificuldade, você tem que ser doutor, tem que estudar. Ou você tem que ser alguma coisa, melhor do que o pai e a mãe foi. Não era assim que nossas criações? E eles ralam, dão tudo o que tem para a gente chegar a algum lugar. E a gente tem meio que essa tarefa, e a gente quer fazer isso com os nossos filhos. Só que a gente abre mão de muitas coisas. Até ontem, tinha papai e mamãe que faziam assim, eu tenho, antes de ir embora, eu tenho que deixar uma casinha para cada um. Alguém já ouviu isso, não? Só que aí eu sou corretor. E sabe o que eu escuto? Na mesa, quando eu estou vendendo, que eu vendi uma casa com 16 herdeiros, um querendo matar o outro. Porque os 16 eram irmãos, com cunhadas, com nora, com genro, onde um fala com o outro, e eu tive que chamar a polícia porque tinha que dividir o bolo. E só tinha 200 mil para dividir em 16. Esses dias eu vendi uma outra, onde o vovô morreu. A vovó estava internada. Os 3 filhos morreram e sobrou só os sobrinhos, os primos. E um, que é espírita, me procurou. Cara, preciso que você me ajude nesse processo. E me explicou. Falei, vou ajudar. Eu quero que você venda. Não levei 15 dias, porque era um móvel comercial, bem localizado, vendeu. Só que quando vendeu, cada primo e cada prima, principalmente as meninas, não sei porquê, correram para os médicos, iam fazer mamoplastia, iam fazer barriguinha, fazer cílios, uma bolada, né? Da vovó e do vovô. E aí um falou, vou trocar de carro, uma venda de quase R$1 milhão, essa aí dava. Certo? Só que aí no dia,
trouxemos a vovó. A vovozinha já não estava enxergando, fizemos com o dedinho, tá, para fazer. Ela não sabia de nada, vendeu minha casinha. Cadê minha casa? Eles tiveram que falar, sua casa agora, né? Aí, bom, quando chegou o dinheiro, os primos falaram assim, faz o Pix. Falou, que Pix? O mais velho falou, o meu é a parte. Eu sou filho da tia, tá? A vovó morreu? Não. Mas ela está caduca. Ela não morreu. O dinheiro não é nem meu, nem seu. É da vovó. Quando a vovó morrer, desencarnar, nós vamos pensar nisso. Pensa numa situação que eu fiquei ali na mesa, vendo todas aquelas caras de ué. Alguém contra? Aí aquela confusão toda, aí a outra prima falou assim, não, a vovó está viva. E para ajudar mais, a vovó não vai ficar naquela clínica de 5 mil não, que eu não estou gostando. Estou levando ela para uma clínica na Zona Sul, que é 15 por mês. 15 do meu dinheiro. Seu dinheiro não, da vovó. Enquanto tiver dinheiro no banco, eu vou gastar o que for para ter uma qualidade da vovó até os últimos dias. A vovó partiu, mas ele usou tudo que tinha para cuidar. É isso que eu quero dizer. Valorizar nosso tempo é pegar o pouquinho que nós aprendemos de vó, de pai, de mãe, da doutrina, dentro do Evangelho, porque o conhecimento do Evangelho é diário, é exercício diário, é autodisciplina diária, e colocar isso em prática, é vivenciá-la. Aí vem Chico e diz, vou ler de novo. Não vale, na vida não vale o que temos, nem tanto importa o que somos, vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazermos de nós mesmos. Muitos, ainda envoltos pelos anseios e sonhos, fazem da sua própria vida um martírio, acreditando que tem que ter cada vez mais, a qualquer custo, conquistar, guardar, para que possa ser realmente feliz nesta jornada. Lê do engano de quem se vê ainda pensando e agindo dessa forma. É a resposta do amigo espiritual. A vida não termina no túmulo. Sinto muito, está aqui. A vida não termina no túmulo. Ali só se despoja o corpo material. Sendo assim, o espírito se liberta. E ao retornar à sua verdadeira casa, e ao se ver com a sua própria consciência, verá o quanto deixou de cumprir com suas obrigações. Poxa, Mércia, você podia trazer um assunto mais bonzinho para o final do ano, né? Falar de Jesus, de Maria, né? Você trouxe um moço que está falando pesado, eu estou ficando nervoso, eu acho que eu vou embora, a porta trancada, não tem como sair. Paulo de Tarso nos lembra, tudo nos é lícito, porém, nem tudo nos cabe. E aí? Tá todo mundo tenso. Eu sou bonzinho, tá, gente? Aprendemos que na vida, o que realmente importa é quem nos tornamos com o passar do tempo. E quanto valorizamos cada instante, cada momento e cada lição. Quem está nesse planeta para uma viagem curta, de um pequeno lapso temporal, deve observar com mais atenção todas as benesses que já possui. Já pararam para analisar isso? A gente é danado, a gente reclama demais. Mas que, seu Ronan, não tem dinheiro, benesses que possui, eu não tenho nada, tem dinheiro, minha conta vermelha, meu carro está quebrado. Tem carro? Graças a Deus, tem gente que não tem. A conta da vermelha é porque gastou, porque comprou, porque fez isso, comprou roupinha, fez maquiagem, né? Alguma coisa você fez, porque senão o dinheirinho estava lá. Mas eu ajudei todo mundo. Legal, que bom que esse espírito seu de ajudar. Quando a gente passa a não ter alguma coisa, é porque a gente tinha e aí não tem. A gente só não vai ter literalmente quando a gente está desempregado, que aí realmente, que também é uma prova, que se faz necessário, porque é nessas grandes dificuldades que eu me reinvento. Quantas pessoas na pandemia nasceram do zero, do cinza? Quanta gente na área gourmet, quantas mulheradas no bolo, nas coisas, que eu estou assustado. Um monte de amigas meus fazendo bolo artístico, ganhando dinheiro. Olha, acertou a mão. Quem está nesse planeta para uma viagem curta, um pequeno lapso temporal, deve observar mais com atenção as benesses que já possui. Valorizar tudo o que te acontece.
Não ficar estacionado nem estagnado, perdendo tempo com coisas banais, que não impulsionam, nem ensinam, nem tampouco elevam a tua alma. Chega, gente. Chega de reclamação. Chega de vitimismo. Chega, gente. Já passou essa fase nossa. Não dá mais. Todos nós já despertamos para uma consciência maior. Se a gente não faz, é diferente. Mas a gente sabe que tem que fazer. Se hoje nos fosse permitido, no dia de hoje, se Jesus pudesse adentrar essa sala agora, e bem aqui ao meu lado, ficasse aqui do meu lado, ou do lado da Mércia, mas é certo aqui, né? A luz vem daqui. Aqui do lado da Mércia. E convidasse um a um para uma DR. Quem teria coragem? Uma DR. Você e Jesus. Detalhe, ele sabe tudo da sua vida. Não tem como enganá-lo. Alguém se atreveria? A Muniz diz que vai. Mais um. É isso, gente. É isso. Porque nós somos espíritos imperfeitos e ele tem plena consciência disso. Nós estamos num planeta escola para um grande aprendizado, para uma evolução necessária a todos nós. E provavelmente ele ia falar assim, que bom que você veio. Eu quero te parabenizar. Porque eu tenho acompanhado a tua boa nova, a tua boa luta. E vejo o quanto você progrediu. Você acha que ele ia bater na gente? Ele vai elogiar, ele vai botar a gente para cima. Para quê? Para a gente se entusiasmar mais e continuar levando o nosso trabalho. Mas, se você puder me ouvir, ouça. Vou sussurrar aos seus ouvidos. E ele vai falar individualmente para cada um. Nesse quesito, melhora. Nesse outro quesito, abranda. Nesse outro, apacenta. É isso. Esse é Jesus. Esses são os mentores e amigos espirituais que nos acompanham diariamente. Mas nós temos ouvido de madeira. Porque eles gritam, sussurram. Esses dias, eu postei isso no Facebook, alguém deve ter visto. Eu estava um tanto preocupado com uma situação, tanto preocupado. E aí eu entrei no carro. E eles não me deixam mais em paz. E eu sentei-me, e preocupado, porque de repente você fala assim, mas ele não fica preocupado. Não, a vida dele é só um mar de rosas. E os espinhos junto. Aí, naquela minha preocupação, o amigo espiritual falou assim, senta aí que nós vamos ter uma conversa. Eu falei, ai. E se você quiser, anota, item por item. E ele ditou isso está no Facebook e no Instagram. Ele ditou tudo. Acho que eu te mandei. Ele mandou tudo que eu tinha que fazer. Ele falou, é para você, mas não seja egoísta. Divide. E no que eu dividi, eu dividi para muita gente no particular, muita gente parou o que estava fazendo. Eu achei legal um médico que parou o que estava fazendo, porque tem um momento que ele fala assim, para tudo o que está fazendo agora. E diz em voz bem alta. Você lembra disso, Mércia? Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ele falou, do médico me falou assim, Ronel, parei tudo, parei minha consulta, falei para a secretária, para tudo que eu preciso falar agora com Deus. E ele fez o exercício. E eu escutei isso de um, de outro. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, não é que eu sou, que legal, ele tem conexão, todos nós temos, mas eu demorei muito a prestar essa atenção, essa fluidez. Quando eu via isso de outros grandes oradores, eu sentado no lugar de vocês, eu ficava admirado. Falei assim, nossa, mas o Demarque fala com o mentor, a Heloísa Pires fala com o mentor, a Celina Sobral fala com o mentor, o fulano fala com o mentor, o Deluca fala com o mentor. E hoje eu vejo que é natural. Mas para que isso possa nos acontecer, tem que trabalhar muito. Tem que se esforçar muito. Tem que se autodisciplinar diariamente. E tem dia que a gente está fraco. Tem dia que a gente abre a guarda. E a hora que abre a guarda, como a gente tem um bom amparo, eles vêm e puxam a orelha. Ergue e sai. Teve um momento que ele falou assim, ergue já daí. Sai daí agora. Levanta. E caminha. Põe um sorriso no rosto. Vai embora. Tá lá, ó. Depois a Muniz passa para vocês. Eu tomei um susto. Por quê? Porque você começa a criar uma sinergia desagradável. Começa a dar imagem para onde não tem que dar. E aí quando você vê, ó, lá se vai. O pensamento levou você. Então qual é o tema mesmo da noite? Você não pode falar nem Muniz. Qual é o tema de hoje?
Valorize o tempo. Valorize o tempo. Está vendo como a gente tem que prestar atenção? O combinado é até meia-noite? Até que hora? Eu esqueço. São 15 para as 9. Mais 5 minutos? 10? Até as 9 horas. O convite foi feito a todos, sem exceção, pois Deus ama indistintamente cada um de nós, não fazendo diferença quanto ao nosso credo, quanto à nossa cor e quanto às nossas opiniões. Mas compete, sim, saber transformar essa abençoada oportunidade da reencarnação numa viagem que seja a melhor e mais feliz possível. Olha que lindo. Uma melhor e mais feliz. Significa que outros não foram tão felizes. Aí a pergunta que não quer se calar é, mas como eu posso ser feliz? Acho que seu mentor não está muito bom da ideia. Não, seu Ronaldo, vai ser feliz como? Eu estou atravessando isso, assado, e desemprego, agora apareceu uma dor que eu não tinha, agora isso, agora aquilo, meu filho casou, voltou para casa, agora eu sou vó que eu não queria ser. Não é assim uma história? Meu, gente, a gente tem que... Teve antes um pouquinho do tema, ele fala assim, agradece as benesses. Se você é vó, eu estou com um caso desse lá na empresa. Ela está brava porque ela tem mãe de 3 filhos e o do meio agora aprontou a mocinha. Ela falou, você é vó. Eu falei, levanta a mão ao céu, mas eu não quero. Eu falei, mas já veio. Vai abortar? Quer abortar? Você já escutou minhas palestras? Aporta para ver. Não, né? Não, deixa vir. Cuida. Não, o problema é dele. Mas dá um amparo. Já foi. 2 jovens. Quer perder mais um no mundo? Faz o que pode. Fazer o que pode não é ocupar o lugar da mãe nem dos filhos. É orientá-los. Esse é o nosso papel, é educá-los. É puxar a orelha. Não é isso, senhora? Temos um limite. Mas disso eu passei. Senão daqui a pouco... E não fica amiguinho. A gente perde a mão quando fica amiguinho demais da conta. Porque ele não nos respeita. Não é isso, Márcia? Se eu me deixar levar demais, fico muito amiguinho, eles não respeitam. Está falando assim comigo, por quê? Nós somos amiga. Não, mas eu sou sua mãe. Não, amiga. Não, mãe. Depois amiga. Não era para falar nada disso hoje, né? Desculpa. Era assim? Tá bom. Veja como têm sido seus dias e o que tem feito de bom com o conhecimento já adquirido. E aí? Agora a cabeça está borbulhando. Cada um de nós temos um monte de conhecimento nas nossas esferas profissionais, espirituais. E o que eu estou fazendo com isso? E quando eu sou chamado a uma nova responsabilidade, eu estou deixando passar para a próxima. Quem sabe daqui 2 anos. Tudo tem um porquê. Tudo tem a sua hora. Deus sabe de tudo. Você já se considera uma pessoa melhor? Pergunta, ó. Você já se considera uma pessoa melhor? Você já tem noção e já compreende qual é a sua verdadeira missão no planeta Terra? Todo mundo sabe disso aqui? Você já se considera uma pessoa melhor? Então, isso é legal para a gente refletir. Se a gente começar a comparar com a grande massa, a gente fala, não, eu sou melhor que a grande massa. Eu já, talvez, não aponte mais o dedo, seja muito bem-vindo. Talvez eu já não aponte, eu não julgue tanto. Talvez eu estou começando a aprender a amar. Talvez eu estou começando a entender o que é perdão. Enfim, tem várias situações que eu estou me aprimorando. Então, outrora, quando mais jovem, era olho por olho, dente por dente. Hoje não mais, hoje eu entendo que cada um de nós está no seu grau evolutivo e por conta disso eu tenho que aprender a respeitar. Se a espiritualidade de Jesus não faz distinção de ninguém, quem sou eu para fazer distinção? Porque a gente não é danado? A gente não julga? E muito. A gente não briga por causa do time, por causa de política, divide a mesma família de um lado para o outro. Mas não nasceu tudo do mesmo pai, da mesma mãe, do mesmo ventre. Não tem uma família grande, às vezes, quem tem muitos irmãos. Eu quero morrer quando escuto isso. E aí?
fala com o seu irmão, Não, faz anos que eu não falo. Por quê? Porque ele me falou um negócio no passado, numa festa de Natal, e aquilo para mim virou um mal-estar, eu não falo mais. Aí chega no Natal agora, fica lá coração remoendo, às vezes até reencontro. Gente, nós estamos, valorize o seu tempo na terra. Se tiver que pedir perdão, faz hoje. Não deixa para amanhã. Vou pegar um gancho. Meu pai tinha um amigo de 40 anos. 40 anos é bastante amigo, não é? Um amigo de longas datas. E um dia os dois resolveram brigar. E ele chegou em casa bravo, seu homem de 77, 78 anos, bravo, falando grosso. Não falo mais com fulano, não piso mais na casa dele. E eu já no movimento espírita. Falei, como é que é, seu Barbosa? Não vou. Militar, né? Não vou e não há quem me faça ir lá. E acabou. Eu falei, então eu vou te contar umas histórias. Aí contei umas histórias, deixei ele preocupado. Sabe o que é? Nós vai embora. Embora para onde? Mudar daqui? Não, morre. Morre, filho. Ele não era espírita. Morre. E aí nós temos que fazer uma prestação de contas com a consciência. Não é com Deus, não. Deus, São Pedro, não tem nada disso aí. É você e a consciência. Você já pensou? Me conta o fato. Aí foi uma bobagem tão pequena, uma palavra mal colocada, e aí vira aquele rolo. E aí você vai repetir, o negócio complica. Amanhã mesmo eu e você vamos lá para você pedir desculpa. Eu pedir desculpa? Peço nada. Eu dou um murro nele. Ele falou, não, você vai lá pedir desculpa. Foi um parto, mas levei. Chegou na porta, ele não quis descer. Parecia uma criança mimada. Falei, você quer que eu pego na mão e levo lá? Como é que vai acabar uma amizade de 40 anos por causa de uma fala? Se você não conseguir dizer que perdoa, diga assim, me desculpe, o meu tom de voz não foi adequado. Pronto. Assim eu acho que eu consigo fazer. E aí ele entrou. E eu fiquei no carro torcendo, vibrando, fazendo evangelho, né? Demorou uma hora, falei, de duas, uma, ou se mataram, eu vou lá ver se os dois velhinhos estão caídos no chão, aí saem os dois de abraçando, de beijando. Falei, então mais tarde, depois na combina, vamos almoçar. Falei, graças a Deus. Presta atenção que essa aqui é a melhor parte, agora a parte mais triste é a próxima. Uma semana depois, o amigo dele é assassinado. Criminalista. PCC veio buscar. Chamou pelo nome, ele atendeu, 4 tiros no peito. Aí eu perguntei, papai, se você não tivesse feito o acordo naquele dia, como é que estaria hoje? Arrebentado. Meu melhor amigo. Deu para entender? Valorizemos nosso tempo hoje, agora. Não deixa nada para depois. Não deixa. Seja qual instância for. Eu peguei essa, mas tem várias. Às vezes a gente não briga com o filho, com a filha, com o sócio, com a sócia, com o empregado, que seja como for, vai ajustar, vai conversar. Não consigo perdoar, senta para conversar, dialoga. Quando a gente faz esse ato, e isso é muito interessante, porque Divaldo nos lembra com muito carinho, é 1000 vezes melhor sermos o ofendido do que o ofensor. Mas o meu orgulho não permite. Deixa o orgulho de lado. Deixa o orgulho de lado. Fica livre dessa algema. Vai ser muito bom para a vida de vocês. Jesus há muito nos dizia, meu reino não é deste mundo. O que está esperando acontecer ainda? Por que dar importância e relevância somente aos bens perecíveis? Ainda dá tempo de despertar a sua consciência e compreender definitivo que deve sim juntar tesouros não aqui na terra, mas aqueles que realmente importam e têm valor no mundo espiritual. Lá não tem C6, Nubank, nem um banco virtual. Então não adianta juntar, não vai levar. O convite está no ar. Cabe agora somente compreender nas entrelinhas e conquistar a partir de hoje os bens que realmente importam e que serão contabilizados no teu espírito. O tempo urge. Valorize a sua vida e faça de você um cooperador de Deus, nesse momento tão delicado que o planeta atravessa. Jesus confia em cada um de nós. Tenho 6 minutos. Eu contei uma história de um menino de 30 anos atrás que eu conheci. Alguém lembra dessa história? Contei, moça? Contei? Não. Eu vou começar a história. Se alguém falar, eu já contei, para. Porque eu tenho outra história para contar, porque eu só tenho 6 minutos. Tá bom?
eu sou rei das histórias. História boa. História com fundo moral. Há uns 30 anos atrás, e para quem não sabe, eu vou fazer 63, então vocês vão entender que 30 anos atrás eu ainda era moço, né, na flor da idade, cheio de erros, como até hoje, mas buscando o autoconhecimento. Eu deixo o movimento católico lá atrás e venho para o movimento espírita. Eu não contei essa história? E aí, esse jovem me procura, porque eu tinha feito essa mudança e ele me viu minha postura. E ele era católico fervoroso, casado com 2 filhos e perdeu o emprego. Naquela época, quando se perdia emprego, eu vou falar umas coisas que de repente só a pessoa da minha idade vai entender. Naquela época, quando se perdia emprego, para procurar um novo emprego, tinha uma máquina chamada Xerox. Vocês não sabem o quê. E naquela máquina Xerox, tirava-se cópias. E aí, né, eu sou da época do mimeógrafo, vocês não sabem o que é isso. Aí tirava Xerox, grampeava o currículo, punha numa pasta, né, e essa pastinha a gente ia de porta em porta pedindo emprego. Muitos daqui não sabem o que é isso. E esse moço, quando me procurou, estava com uma pasta cheia de currículos. Ele falou, cara, estou procurando emprego, estou desesperado, tenho 2 filhos, meus pais estão me ajudando, é muito vergonhoso para um homem, onde já se viu, passar por tudo isso. E eu estou no movimento católico, mas eu não estou encontrando a resposta necessária, o padre mandou rezar. Eu já fiz novena, trivena, cisena, não sei nem o nome mais, e eu não resolvo, eu não estou mais tendo conexão com Deus. Eu sei agora que fala com os espíritos, me conta como é que é para falar com os espíritos. Eu falei, não falo com o espírito não, bicho. Eu estou indo lá para ver se aprenda. Não, mas você não disse que vê? Eu vejo, mas ele fala o que para você? Eu não fala nada, então eu não podia falar, né? Ele estava aprendendo, senão ele ia assustar. Aí eu falei, ele falou, o que você quer de mim? Ele falou, não, eu queria ver o que você acha de eu visitar uma casa espírita. Eu falei, ué, vai. Não, mas se eu contar para minha mulher, o casamento acaba, porque ela é católica. Se eu contar para meus pais, vai dar confusão, meus pais são católicos. Os meus sogros são católicos. Eu falei, então, só uma mentirinha. Não pode, isso aqui não pode gravar. Uma mentirinha só. Não conta para ela e vai entregando os currículos. Se achar um centro espírita, você entra, ué. E ele foi. Aí disse que ele viu, centro espírita. Falou, e agora, rapaz, agora eu vou. Aí desceu, com medo do caramba, bateu na porta. Era uma terça-feira, ele me contou, um corredor longo. E lá veio um senhor, né? Muito postadinho, arrumadinho, já senhorzinho, né? Boa tarde, pois não. E ele disse que entrou, olhando para os lados, olhando para o teto, falou, tá tudo bem, filho? Não, estou vendo de onde vai os espíritos, de onde que vem o espírito. Por que, filho? O que está acontecendo? Não, aqui é a casa espírita, não sei de onde que vem espírito, fala que vem os espíritos da parede, que fala, aquele mesa que fala. Não, filho, nada disso. Então levou ele para um lugar, que é o famoso atendimento fraterno, conversou com ele, dialogou, abriu o evangelho, fez uma leitura, ele me contou. E aí ele chorou, pôs para fora tudo aquilo, deu boas palavras e ele foi embora. Passou um período, ele me ligou, né? Preciso falar com você, eu tenho experiência para contar. Aí veio me contar. Falei, como foi? Cara, foi legal, mas eu não vi espírito. Não, mas não se preocupa, eles não estão ali. Ele não é assim. Ele abriu até uma Bíblia que fala sobre Jesus. Falei, não, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, entendi. Não sabia nada. Uma pessoa leiga, né? Bom, passado uns dias, ele falou, e o que ele falou para você? Ele falou para mim que era para mim continuar na fé fervorosa, fé, coragem, que Jesus ia me ampliar as portas, que as coisas, ele via coisa boa para mim, e eu estou começando a acreditar. Falei, mas é para acreditar mesmo. E ele não pediu para você voltar? Pediu. E você vai voltar? Mas aí eu tenho que mentir de novo, né? Falei, mente segunda vez, um pouquinho. Só segunda, depois parem, é feio. Aí passou um período, ele foi, entregou o currículo para os outros lados, e deu as vontades, só que era uma sexta-feira. E lá foi ele na casa espírita. Na certeza que ia encontrar aquele senhor que lhe atendeu com todo o carinho. Quando chegou lá, não era o senhor, era uma senhora. Mas uma senhora pequenininha, cabelinho curtinho, ele me contando, toda boazinha, pegou na mãozinha dele, com aquele afeto de vó, sabe? Quem que não gosta de uma vovó, né? Aí pegou na mão, conversou, ô meu filho, o que houve? Não, que eu vim aqui na terça-feira, uns tempo atrás, e aí, assim. Não, filho, não se preocupe, vem, vamos conversar. Levou de novo, conversou, fez o evangelho, ele chorou, contou tudo a história dele. Só que na sexta-feira, nessa casa espírita, tem palestra à noite. Como ele foi no final da tarde, era o último atendimento, depois ia trocar a turma, ele encontrou com criança chegando com mamãe, e não entendeu, porque na terça-feira não tem. Quando ele saiu, vinha crianças passando nos corredores. Aí ele perguntou, quem são essas crianças? Ah, as crianças da evangelização infantil.
O que é uma evangelização infantil? É catequese? É como se fosse. Nós vamos apresentar Jesus para eles. Ah, a Casa Espírita faz esse trabalho, que coisa linda. Eu nunca imaginei. Eu achei que vocês falavam só com o Espírito. Agora vem cá, então. Você tem mais um minutinho? E levou para um outro salão, desse tamanho aqui. Havia um grupo de senhoras, ele me contou, todas sentadas, dando risada, brincando, mas fazendo tricô, crochê, artesanato, tudo que podia de manufaturado de mãozinhas, elas estavam fazendo. Para o quê? Para poder vender os produtos, para juntar a cestinha das crianças do pré-natal lá que fala, fazer as meinhas, tudo. E ele ficou encantado. O que elas fazem aqui? Elas dão o seu dia, a bênção do trabalho para Jesus. Que coisa linda! Eu nunca imaginei que uma casa espírita tinha essas atividades. Ah, já que você está com tempo, vem cá, agora vamos na cozinha. Quando chegou na cozinha desta casa espírita específica, toda sexta-feira as mulheres vão para a cozinha e fazem, todas não, as que se predispõem a fazer, fazem bolo, tortas, e aí põe para vender à noite na palestra, para arrecadar fundos para a instituição. E ele ficou encantado. E aí ele me contou, Ronel, você não sabe, eu estava desempregado, eu não tinha R$1 no bolso. Quando ela me mostrou aquilo, falou, olha, bolo de chocolate, eu até escorri água, chocolate, bolo de milho, bolo de fubá, torta de frango, eu com a fome, final de tarde, quase noite, duro, né? Dinheiro ali contado, né, para voltar, contando as moedinhas. Aí ela falou, filho, fica aqui um pouquinho, porque ela já sabia, porque no atendimento fraterno ele contou tudo. Fica um pouquinho aqui, ela enganou ele. Eu vou ali na salinha que eu esqueci de pegar uma mensagem de André Luiz e já te volto. E ela demorou para pegar, acho que ela foi psicografar, porque demorou muito, ele falou. Quando ela voltou, não voltou com a mensagem somente, voltou com um bolo. Eu contei essa história? Contei? Eu contei, não contei? E aí quando volta com o bolo nas mãos, vem um bolo todo com chocolate, juntamente ele fala, agora você leva o bolo para casa, comemora com as suas crianças, com a sua esposa, né? E que você possa voltar outras tantas vezes, mas eu não tenho como pagar. Jesus já pagou a conta. Vai e se diverte. Detalhe, dentro do bolo existe um envelope, não esquece. Só pode abrir envelope em casa. E ele volta para casa, comemora com a esposa, com as crianças. Naquela época tinha uma bebida chamada Itubaína, que era uma garrafa de cerveja de 600 ml, né, garrafa escura. E eles tomaram Itubaína com bolinho e coisa e tal. Passado esse momento, ele abre então o envelope, ele me conta, e vê realmente a mensagem de André Luiz dentro do envelope. E dinheiro de hoje, mais ou menos uns R$100, para aquela época era muito dinheiro, e um recadinho dizendo para que você possa voltar tantas vezes que fizer necessário à casa de Deus, à casa de Jesus. Gostaram? Valorize o seu tempo na terra. E aí a pergunta que não quer se calar, que agora tem que estourou o meu horário, é assim, então, se essa pessoa passou por todo esse processo, teve essa oportunidade de bem fazer, de ser acolhida numa casa como esta, que abre as portas, que recebe tanta gente carinhosamente, com afago, com amor, com respeito. Você acha que essa pessoa melhorou? Você acha que ela se transformou em quê? Quem é essa pessoa hoje? Essa pessoa hoje tem 62 anos para 63. Ele chama-se Ronel Barbosa, que está fazendo todas essas atividades que você já conhece. Então hoje aquele bolo ele fermentou, e hoje eu faço com que esse bolo fermente outros tantos corações como cada um de vocês. Sinta-se à vontade, cada um ganha um pedaço de bolo. Meu muito obrigado e que Jesus abençoe a vida de todos vocês.